que acabou que eu esqueci, quase toda vez eu esqueço, né? Então tá lá, deixa só para constar aqui, né, intimação, ó, ato processual pelo qual se dá ciência à parte da prática de algum ou outro ato processual já realizado ou a realizar-se, né? Importando ou não na obrigação de fazer ou de não fazer alguma coisa, tá? Então, lá no artigo 269 do Código de Processo Civil, tá? Vamos grifar aí a palavra civil, não é o CPP, é o CPC, tá? Intimação é o quê? É o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Então, eu vou cientificar alguém de algum procedimento que está ocorrendo, né, de alguma ocorrência em algum momento do processo, tá? Então, olha só, ainda lá no 269, né, do CPC, ele fala o seguinte, olha, é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio. Quer dizer, então é possível, tá? Porque é uma faculdade, ó, é facultado, né? Então, se quiser, pode ser feito, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento, que é comprovado o recebimento, tá? O parágrafo 2º, ele fala ainda lá no CPC, o ofício de intimação, né, deverá ser instruído com cópia do despacho da decisão ou da sentença, tá? E aí, por final, no parágrafo 3º, aí ele fala o seguinte, ó, para, né, ainda, né, para fechar aí, nós temos, ó, a intimação da União, dos estados, do DF, do município, de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante órgão da advocacia pública, responsável por sua representação judicial, tá certo? Então, essa forma de fazer a intimação, lembrar do artigo 269 lá do CPC também, tá? Então, aí vem uma outra discussão interessante agora, né? Como é que a doutrina, como é que a teoria, os teóricos do direito, como é que os juristas, eles enxergam essas formas, a notificação, a intimação e a citação, né? Do ponto de vista doutrinário, praticamente não há diferença entre notificação e intimação. Tá aí, ó. Para parte da doutrina, você vai ver vários autores, né? Rogério Greco, César Bittencourt, né? Guilherme de Souza Nutti, Fábio Masson, e aí vai, né? Vários teóricos fazendo essa discussão aí, né? Dizendo que parte da doutrina, portanto, para parte da doutrina, não há diferença entre a intimação e entre a notificação, tá? Então, olha só o que Basileu Garcia fala para nós, ó. No sistema do vigente estatuto processual, né, brasileiro, são sinônimas as palavras intimação e notificação. Tá? Então, o Basileu Garcia está dizendo que são sinônimos. A doutrina, de um modo geral, diz que não há grandes diferenças, tá? A esses meios de dar ciência, então eu estou dando ciência, eu estou comunicando, não é? Aí você tem... Ó, está acontecendo. Pronto. Beleza? Só acertar aqui o slide. Ok. Mais um, né? Tá aí. Tá. Então, olha só que interessante, ó. Nessa perspectiva, né, esses meios de dar ciência a interessados. Quem é o interessado? Nas partes, os réus, os acusadores, advogados, testemunhas, peritos, jurados, todos aqueles envolvidos de alguma forma no processo, tá? Interessado. Então, de dar ciência, de despacho, de sentença, de atos judiciais em geral,
realizados ou a realizar-se. Veja que lá no 269 ele fala de realizar-se, né? Com ou sem a determinação de atitude a assumir em face do processo criminal em desenvolvimento, se destinam todas as normas concernentes à citação que, por sua natureza não especial, sejam compatíveis a essas duas formas de comunicação. Estou falando do elo que existe entre esse conjunto aí de procedimentos. Tá? Então, olha só que interessante também. Uma outra coisa que a doutrina faz é comentar isso aqui, ó. Ô, Rogério. Oi, cadê quem está falando? Vou te falar, é do quarto período aqui, o link que você tinha mandado não estava entrando, não só para mim, mas para um tanto de gente do nosso período. Eu acho que nosso pessoal aí perdeu algum pedaço da aula aí. Link? O link, qual link? O link que o senhor mandou não estava entrando. Quer ver? Tem alguns meninos aí também que sabem explicar do quarto período aí. Aí agora que a menina mandou o link certo aí. Ou seja, a gente já perdeu uns sete slides aí já, não? Você entrou agora? Não, mas eu tô não. Eu tô aqui, ó. Só tem dois ou três. De aula mesmo, só isso aqui, ó. 3 do quarto slides. período? Aqui, isso aqui é propaganda, né? De amanhã, ó. Ah, não, tudo bem então, professor. Ah, então tem esses dois aqui só. É porque no grupo da sala, o pessoal tava comentando que não tava conseguindo entrar na aula. Ah, entendi. Entendeu? Pensei que a gente tinha perdido aula, mas tudo bem já. Não, obrigado. não, é porque eu fui falar de avaliação e outras coisas, né? Ah, não, tudo bem. Então, e a gente acabou começando agora mesmo a aula. Não, obrigado. Desculpa atrapalhar. Não, imagina. Vinícius, né? Isso. Obrigado. Falou. Então aí, ó, no caso da doutrina, né, ó, nós ainda temos essa outra discussão aí, né, ó, que, logicamente, vocês estão acompanhando agora, né, olha, é até bom a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né, nós não voltaremos ao que era exatamente antes da pandemia, tá? O planeta sofreu várias transformações importantes aí, né? Algumas negativas, outras positivas. Mas o que eu estou falando é com relação a esse avanço de tecnologia, né? Quer dizer, hoje nós estamos vivendo isolamento, mas nós temos condições tecnológicas de conversar, de tirar dúvida, de fazer exercício, de fazer uma avaliação. Não está perfeito, não, óbvio que não está, mas nós temos esses mecanismos, tá? E aí a doutrina faz críticas ao Código de Processo Penal brasileiro, dizendo, olha, que nós não temos a previsão de você ter determinados atos processuais por meio eletrônico, né? Então, muito interessante isso, né? Então, a intimação, o Código de Processo Penal não possui previsão a respeito de atos processuais produzidos por meio eletrônico. Quer dizer, o direito vai se transformando também nesse caso, tá? Então, com o avanço de tecnologias, o direito também vai, né, ter que acompanhar. Não é só a educação, porque nós estamos falando aqui num determinado momento de uma educação à distância, com tecnologia, mas o direito também ele vai ter que passar por algumas, digamos, algumas modificações, tá? Não estou dizendo que tem que ter tudo pelo meio eletrônico, né? Mas tem muitos avanços importantes que a tecnologia pode contribuir para que nós tenhamos procedimentos mais céleres, né? Como o que já acontece aí, né? Com a digitalização das petições e tudo mais, tá? Então, né, nós já temos alguns avanços, mas precisamos melhorar mais ainda, tá? E o Código de Processo Penal da década de 40, né, não traz grandes avanços ainda na perspectiva eletrônica, tá? Voltando lá no CPC, né, no Código de Processo Civil, né, o penal não, tá? Olha só, fala lá que compete ao CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e supletivamente, quer dizer, como forma secundária, substituta, aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico,
Tá? Então, essa possibilidade de comunicação eletrônica dentro do processo é de competência de quem, gente? Segundo o artigo 196 do Código de Processo Civil, não é? É do Conselho Nacional de Justiça. E pode, de forma substituta, supletiva, né, para regulamentar a prática da comunicação, uma comunicação eletrônica, inclusive, né, os tribunais, tá? E velar pela compatibilidade do sistema. Lógico, aí vem essa preocupação, né? Nós estamos trabalhando aqui muitas vezes com dados sigilosos, com documentos, né? Veja toda essa celeuma que existe, por exemplo, em torno das urnas eletrônicas, né? Lá do TSE. Então, o que passa pelo meio eletrônico, nós temos preocupações, lógico. Então, porque ele fala, né, velar pela compatibilidade dos sistemas, para que não tenha incompatibilidade, aí não abre um documento, né? Você lembra muito bem disso. Disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais desse código. Então, veja que as comunicações dentro dos procedimentos, né, no judiciário, então, obviamente, estão vinculadas a esses atos formais, né, que são as citações, as intimações e as notificações. E aí você acabou de ouvir agora mesmo que a notificação e a intimação elas teriam semelhanças e que a doutrina sequer faz as diferenças entre elas, tá? Tudo bem? Bom, então vamos para a lei também, vamos dar uma analisada na lei, né, para a gente poder observar isso. Vamos dar uma olhada lá, lembra que nós fomos até o artigo 369, não foi isso? Lá para a última prova, eu falei, ó, começa no 282 e vai até no 369 a nossa prova, lembra? Então, agora, né, vamos pegar o 370, né, porque o 370 já fala das intimações aí, nesse caso, ó, procedimentos para as intimações. Aí você vai olhar uma coisa importantíssima, né, bem legal isso, quer ver? A lei te remete, né, o artigo, na verdade, 370, te remete para o capítulo anterior, que é o capítulo sobre as citações, né? Ó, no artigo 370 do CPP, Código de Processo Penal, agora, esquece o Código Civil, Código de Processo Civil, diz o seguinte: nas intimações dos acusados, agora está falando de intimação, né? Dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato, olha, está falando de qualquer ato dentro do processo, né? Será observado no que for aplicável o disposto no capítulo anterior. Qual que é o capítulo anterior, gente? É o capítulo que fala sobre citação. O capítulo anterior é o capítulo que fala sobre citação. Então, as citações, né? Se você pegar lá o seu VAD, né? Eu não vou ficar abrindo aqui o eletrônico, né? Mas eu tenho aqui o VAD no papel, ó. Então, se eu pego lá, ó, o VAD-MECUM, né? O Código de Processo Penal, ó, peguei ele no papel aqui mesmo, ó. Aí tá lá. Título 10 das citações e intimações. O capítulo 1 do título 10, né? Começa lá no 351 e vai estar no 369. Esse é o capítulo referente às citações. Então, lá no artigo 370, ele está fazendo referência a qual capítulo anterior? A esse, que fala sobre citação. Você vai aplicar isso. No que for aplicável, o disposto que está no artigo. Então, aquilo que é aplicável à citação se aplica à intimação, tá? Então, segue-se o mesmo modelo usado para a citação, tá? Então, é importante pensar nesse item que eu coloquei aí também, ó. A incidência das normas da citação se fará no que for aplicável, né? Por exemplo, aí, então você tem intimação pelo Diário Oficial no artigo 370, parágrafo 1º, né? Ó, intimação do defensor constituído, né, do advogado, do querelante, do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido de publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado, tá? Então, esse é um quadro importante para nós.
Beleza? Bom, aí vem o seguinte, ó. Tem alguns detalhes importantes, né, que a gente deve considerar aí, né? Vamos lá para mais um item aqui. Deixa eu só passar o slide, ó. Caso não haja circulação de diário oficial, né, na comarca, deve-se utilizar, né, o mandado ou a intimação pessoal no balcão do ofício judicial, tá? Então é pessoal. Se não tiver o diário oficial, faça a intimação pessoal, né? E a intimação via postal, você vai verificar ela lá no artigo 370, parágrafo 2º, né? Inclusive o Diário da Justiça, do Diário Eletrônico aí, ó. A Lei 11.419, ela vai disciplinar isso. Então, esse artigo 5º que está escrito aí é o artigo 5º dessa Lei 11.419, tá? Que fala, né, da citação aí por meio eletrônico, por exemplo, tá? Então, ó, o artigo 5º fala assim: as intimações serão feitas por meio eletrônico, né, em portal próprio ao que se cadastrem, né, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Então, o dia que ele fez a consulta é aquele dia que está valendo lá da intimação dele, tá? Tudo bem? Vamos lembrar que lá no Código de Processo Penal não faz referência à intimação eletrônica, tá? É isso que nós comentamos agora mesmo. E para isso eu tenho que lançar a mão, né, desse artigo 5º aí da Lei 11.419, tá? Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 2º do artigo 370, então, né? Então dá para a gente perceber isso aqui, ó. O artigo 2º, ele fala assim, ó, caso não haja, estou lá no 370, que está dizendo que aplica-se o capítulo anterior da citação à intimação, tá? Caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais na comarca, a intimação far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Então pode ser feito, né, por meio postal, tá? O parágrafo 2º ele me permite isso. Caso não haja órgão de publicação de atos judiciais na comarca, tá? Existem comarcas pequenas que não têm, certo? E aí outra coisa importante que nós temos aí é o parágrafo 3º. A intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará a aplicação do que se alude lá no parágrafo 1º, né? O parágrafo 1º está falando que a intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante, do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido à publicidade dos atos judiciais da comarca. Então, se for feito ela pessoalmente, a intimação pessoal, aí dispensa tudo aquilo que está lá no parágrafo 1º, tá? E a outra coisa importante que tem aparecido muito aí em provas é esse parágrafo 4º, tá? Muitas questões, você vai olhar a questão de concurso, você vai ver muitas questões falando desse parágrafo 4º aí, ó, que a intimação do Ministério Público do defensor nomeado será pessoal, tá? Então, tem aparecido muito isso aí nos concursos de um modo geral, tá? Beleza? Tem mais 2 artigos importantes para a gente dar uma lida aí, né? Que é o 371 e 372, ó, lá do Código de Processo Penal. Será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observando o disposto 357. Então, pode fazer intimação de despacho na própria petição, né? Então, é importante pensar isso. E aí, olha só o que ele faz lá no 357, porque o 371 te manda lá para o 357, né? Fala assim, ó, são requisitos da citação por mandado, tá? Leitura do mandado ao citando pelo oficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação. Então, tem que assinar lá a contrafé, né? Certo? Quando o sujeito é citado. Né? No inciso 2, declaração do oficial, na certidão, na entrega, oficial de justiça, tá? Da entrega da contrafé e sua aceitação ou recusa. Beleza? Então, aí, nesse caso, lá na petição, né, pode-se fazer a intimação desde que se obedeça o que está disposto no 357 aí do Código de Processo Penal, tá? Tranquilos? E aí nós temos esse quadro.
Eu falei para você, é curtinho, né? Faltava só esse pedacinho para a gente encerrar, mas aí a gente deixou esse assunto de fora, mas é bem curto, já acaba aqui no 372, né? Lembrando que você tem que usar tudo aquilo que começa lá no 351, né? Que é a intimação. Então, as comunicações no processo, você vai usar pelo menos esses artigos, do 351 até o 372, tá? Lembrando também que subsidiariamente você tem o Código de Processo Civil, né? Nós fizemos a leitura de alguns artigos aqui, tá? Adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes testemunhas, dia e hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos. Isso também é uma comunicação, né? Então foi adiada a audiência, tá? O que o juiz faz? Ele marca rapidamente a nova audiência e isso já é uma cientificação, né? Já estou tomando ciência dessa informação, tá? Tudo bem? Trouxe alguns exercícios aqui, 5 exercícios resolvidos, tá? Só vou comentar com vocês e depois eu coloco o exercício para você resolver sozinho, tá bom? Tranquilos? Tá? Então estou gostando de ver aí, tá? Tem uma galera aqui, nós estamos com 39 participantes, né? O pessoal da faculdade está pedindo para a gente colocar aí a fazer uma lista de presença. Eu não vou ficar fazendo chamada, eu vou só printar no finalzinho, viu? Então, quem for sair, me fala para eu printar a tela lá antes de você sair, para você não ficar com falta, tá? Porque eu vou só printar aqui. Ontem à noite deu certo, eu fiz 3 prints da tela e consegui pegar todos os nomes, tá bom? Tudo bem, então? Então, fecha no 372, tá? Vamos lembrar que eu vou cobrar comunicações. Então, a matéria da próxima prova não dá para separar muito, mas eu vou começar lá em citação, tá? Então você começa a estudar a partir de citação, a partir do 351, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer 5 questões rapidinhos aqui, só comentadas, só questões já resolvidas para a gente, né, poder fixar alguns pontos importantes aqui, ó, tá? Então tá lá, exercícios, 5 questõezinhas rápidas, jogo rápido, a gente já passa para procedimento. É só para encerrar aqui uma parte, né? Fala assim, ó, a intimação do defensor nomeado por qualquer ato do processo será, que eu acabei de falar com você agora mesmo, lá no parágrafo 4º, né? Que, olha, você tem caído muito em questões, porque eu estou olhando as questões, né? Ó. Então, olha só, a intimação do defensor nomeado para qualquer ato do processo será pessoal, tá? Isso é o que está disciplinado lá no artigo 370. Lembrando que o artigo 370, né, quando você pega o 370, ele fala lá no caput que nas intimações dos acusados, das testemunhas, né, e demais pessoas que envolvem aí, ou que devem pelo menos tomar conhecimento de qualquer ato no processo, será observado tudo aquilo que está escrito lá no capítulo anterior, que é o capítulo primeiro do título 10, que começa no 351, né? Beleza. Mas aí ele fala, olha, no parágrafo primeiro, que a intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante, do assistente far por publicação no órgão incumbido, né, da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, né, sob pena de nulidade, o nome do acusado, tá certo? Lá no parágrafo 2º, né, fala, ó, caso não haja, falei da comarcazinha, né, ó, órgão de publicação, né, dos atos judiciais da comarca, a intimação far-se-á diretamente lá pelo escrivão, tá? Por mandado ou por via postal. Então ele é o pessoal, porque a regra é pessoal, né? A regra é essa, pessoal, tá? Via postal já é uma alternativa, com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo, né? O parágrafo 3º, a intimação pessoal feita pelo escrivão dispensará aquela aplicação do parágrafo 1º, tá? E lá no parágrafo 4º, que é o que eu estou citando aí para você nessa letra D, fala que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será sempre pessoal, tá? Então a regra seria pessoal mesmo, tá? Então esse seria o detalhe importante. Tranquilos? Né? Depois, às vezes, na lista que você receber, até aparecem essas questões aí
já comentadas aqui rapidamente, tá? Tudo bem? Então vamos lá, mais uma, são só 5. Tá falando assim, ó, marque a alternativa correta, né? A intimação da testemunha, né, de funcionário público para fins de audiência será efetivada, tá? Pessoalmente é a regra, lembra disso? Pessoalmente é regra, né? E aí tem um detalhe importante, via mandado. Quando eu falo via mandado, é porque é pessoal, tá? Para quem ainda não entendeu, quando eu falo via mandado, é porque é pessoal, tá? Com comunicação ao chefe da repartição em que servir, tá? Então, por isso que não é só a letra B, né? Não é só a letra B, é a letra D de dado, porque nós temos que usar os dispositivos que estão presentes aqui no capítulo anterior, lembra disso? E quando você vai lá no 359, né, ele fala exatamente isso que está aí, ó. O dia designado para funcionário público comparecer em juízo como acusado será notificado assim a ele como ao seu chefe, né, de sua repartição, tá? Então tem que ser comunicado ao chefe da repartição, tá? Esse assunto também repete bastante nas questões, tá? Então é só para lembrar para você que a regra é esta, a intimação ou citação pessoal, né, por meio de mandado, tá? Até a questão 3, eu acho que ela fala sobre isso, né? Eu trouxe uma questão que é isso, né? Quer ver? Deve ser a 3 aqui, ó. Em regra, acusado, preso. Não, ele está falando só do o preso, não tem discussão, tem que ser, né? Acusado preso, né? Na sede do juízo, o processante será intimado, né, da sentença. Nós vimos isso lá na citação, né? Lembra? Teve até questão sobre isso, e aqui o preso, então, ele tem que ser citado pessoalmente, né? Está disposto também lá no nosso, né, Código de Processo Penal, tá? Tudo bem? Então, agora, outra que a gente usa, o parágrafo 4º do artigo 370, tá aqui, ó. Antônio, assistido por defensor público, foi condenado em primeiro grau pela prática do delito de roubo qualificado. Interposto e arrazoado recurso de apelação, né, contra essa decisão, a defesa de Antônio não foi intimada da inclusão em pauta de julgamento do seu recurso de apelação. Diante disso, tem que fazer intimação do defensor público, né, já que a defesa não foi intimada. Se a defesa não foi intimada, né, e eu já estou lá na fase de recurso de apelação, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho que fazer a intimação do defensor público, tá? Então, a medida necessária é intimar pessoalmente o defensor. E onde que está escrito isso? Lá no artigo 370, parágrafo 4º, tá? Então, nesse caso aí, é o que você tem, né, de usar lá de novo aquele parágrafo 4º, tá? Tudo bem? Então, olha só, vamos lá, mais uma, e aí você vai perceber que a regra é a citação pessoal, né? Ó, Bruno foi preso em flagrante pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, tá? Com a prisão em flagrante convertida em preventiva, né, ficou o réu preso durante toda a instrução, situação que permanece. Então, réu preso, né? Réu preso, grava isso. A complexidade do caso fez com que o magistrado abrisse prazo para que o MP e a Defensoria Pública apresentassem suas alegações finais escritas, sendo a sentença proferida posteriormente. Dessa decisão deverão Bruno, o defensor público e o Ministério Público serem intimados, tá? Essas intimações do defensor e do Ministério Público aplica-se lá o parágrafo 4º do artigo 370, né? E todo preso, você já sabe, é citado e intimado pessoalmente. Então, todos os três, né, o Bruno, o defensor e o MP, né, citados pessoalmente, tá? Tudo bem? Então, na hora de montar a lista, às vezes eu não vou ficar muito atento e às vezes pode ir alguma questão repetida, tá? Dessas aí, mas tranquilo, né? Tranquilo, tá? Beleza? Eu fiz mais rápido, aí você vai fazer a leitura com tranquilidade, né? Para poder fixar o conteúdo depois, tá? Não sei se vão algumas delas, mas eu vou colocar lá várias questões
e muitas vezes eu vou escolhendo as questões de forma aleatória mesmo, tá? Então, principalmente essas listas de exercício agora, tá? Tudo bem? Então, fechamos citação, fechamos intimação, né? Então, agora vamos abrir procedimentos, tá bom? A gente joga a sentença lá para o final, né? Porque a sentença é dada depois mesmo, tá? Tudo bem? Joga a sentença lá para o final e nós temos aqui, então, procedimentos, tá? Então, dentro do processo, nós temos aí uma série de procedimentos. Beleza? Então, vamos fazer aqui a diferença, né? Ó, primeiro detalhe importante, ó, processo e procedimento. Vamos pegar aula. Aí você fodeu. Fui lá catucar. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, o processo. O processo é uma sequência de atos, né? Então você não vê, o processo é um conjunto de atos vinculados entre si, né? Que a gente vê quando a gente abre o processo, que a gente chama de processo, na verdade, são os autos do processo, né? Então, a sequência de atos vinculados entre si para alcançar a finalidade, propiciar ao juiz a aplicação da lei ao caso concreto. Então, vai montando uma história, né? Marcadas pelas possibilidades de defesas, das acusações, das provas, das oitivas de testemunhas. Então, ali eu vou fazendo aquela espécie de dossiê, né? Então, a sequência de atos, tá? E procedimento é o modo pelo qual se desenvolve o processo, né? No seu aspecto interno, aquela movimentação, né, dele. Então, a movimentação, né, desses conjuntos de ações é o que a gente chama de procedimento, tá? Esse modus operandi aí de ir contando essa história, de abrindo, né, a defesa, né, as alegações e tudo mais. Não há processo sem procedimento, eles estão diretamente relacionados de forma intrínseca mesmo, né? São palavras de greco-filho. E não há procedimento que não se refira a um processo, isso no meio, né, judicial, tá certo? E aí nós temos uma série de princípios que você já viu ao longo dos seus estudos aqui dentro da faculdade, né, nas várias disciplinas, não só no direito penal, não só no processo penal, mas no direito de um modo geral, tá? Bom, e aí nós temos um elemento importante aqui para nós, ó, o procedimento e o devido processo legal. O devido processo legal, como a gente costuma dizer, é o devido processo legal, né? Então, e é uma garantia, né? Uma garantia, né, de que nós teríamos a possibilidade de um julgamento justo, né? Muito distante daquelas arbitrariedades, daquelas penas cruéis do passado, né? Então nós teríamos um direito de defesa. E aí, para que isso se consolide, obviamente, né, o juiz ele tem, obviamente, que respeitar como se fosse a receitinha de bolo, né? Ele tem que respeitar aqueles procedimentos que são estabelecidos por meio da lei. Então, a lei ela vai normatizando, né, esse modo de agir, né, dentro do que nós chamamos processo, certo? Então, nós temos aí um sistema, no caso brasileiro, um sistema garantista, né? E aí nós temos as garantias vinculadas ao devido processo legal, né? O procedimento integral, né, e um procedimento tipificado, né? Não se admite a inversão da ordem processual da adoção de um procedimento por outro, né? Por exemplo, o fato, né, da defesa se manifestar por último, né? E essa sequência aí, ela é extremamente importante e deve ser respeitada, porque é parte do procedimento, né, processual, tá? Tudo bem? E é um direito, é uma garantia fundamental, é um direito ao procedimento, é uma garantia fundamental, tá? Está vinculada a esse direito de liberdade, né? Vamos perceber que isso está consagrado, nós já ouvimos essa história antes, né? Consagrado desde as revoluções, né, que nós tivemos, né? Uma delas muito importante, a Revolução Francesa, né, trazendo aqueles ideais da liberdade e tudo mais, tá?
Bom, então é um direito fundamental consolidado ao longo da nossa história de garantias, tá bom? Então, isso está descrito aqui, ó. Direito ao procedimento é uma garantia fundamental, né? Então, estabelece uma conexão entre direitos fundamentais, organização e procedimento. Então, essas coisas não brotaram de repente, né? De repente você tem essa burocracia ou, né, esse procedimento, esse ou aquele, né? Esse modo de agir dentro do processo. Então, isso é construído ao longo de uma história de conquistas, tá? Esses são os meios para a eficácia das normas que asseguram os direitos fundamentais, né? Então, a gente tem que defender isso, na verdade, tá? E eu vejo muita gente atentando aí contra instituições de direito, instituições que garantem, né, minimamente, né, essa equalização dos poderes, a separação dos poderes. Então é muito importante que nós pensemos no que está acontecendo no Brasil hoje, inclusive, né? Toda essa instabilidade política que nós vivemos, tá? Então, para nós termos segurança jurídica, nós temos que ter minimamente uma estabilidade política também, tá? Então, vamos pensar nessa. Você, como, né, um estudante do direito, tem que pensar nessa lógica, tá? Bom, o artigo 24, né, o inciso 11 lá da Constituição, né, o inciso 11 do artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil, né, vamos lembrar bem esse detalhe, que a Constituição é a essa norma máxima, lembrando que Constituição não é uma pessoa, Constituição é um corpo normativo, tá certo? Compete, portanto, ele vai falar das competências, compete à União, aos estados, ao DF, legislar de forma concorrente sobre. Aí lá no inciso, primeiro fala dos procedimentos em matéria processual, né? Tá? E aí é importante pensar nessa lógica, né? Dessa perspectiva nos tipos de procedimentos que nós temos aí, tá? Então, essa é a ideia da regionalização do processo penal, tá? Tranquilos? Então, agora, olha só, né, a divisão que nós temos do procedimento comum e procedimento especial, né? Então, vamos falar primeiro do procedimento comum. Ó, procedimento comum, ele está dividido aí nesses formatos que você provavelmente já até ouviu falar, né? Ó, então, nós temos lá procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo, tá? Então, olha só um detalhe. No procedimento ordinário, né, ele tem por objetivo crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Tá? Então, como é que eu faço? Eu pego a pena em abstrato, né, e pego lá a sanção máxima combinada. Ela tem que ser superior, né, a 4 anos, igual ou superior a 4 anos, tá bom? No caso do procedimento sumário, crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E o sumaríssimo é aquilo que nós chamaríamos de crimes de menor potencial ofensivo, né, sobretudo de competência do GCRIM, né, do Juizado Especial Criminal, tá? Bem, e aí nós temos também procedimentos considerados especiais, como, por exemplo, o Tribunal do Júri. Quando a gente terminar essa parte, a gente já entra no procedimento do júri, tá? Eu tinha falado com vocês no começo, né, que no semestre passado nós fizemos nós vimos o caso dos irmãos Naves, depois da aula de tribunal do júri, para poder avaliar quais seriam as diferenças em relação àquela época, tá? Então, talvez a gente consiga fazer alguma coisa similar, não sei, porque agora, nessa situação aí de aula à distância, eu não sei se a gente conseguiria fazer a mesma coisa. Para eles, no semestre passado, o documentário em sala mesmo, tá? Bom, então é isso aqui, ó.
procedimento do júri é especial e está disciplinado. Depois eu não vou falar nada do 406 ao 497, porque nós vamos estudar esses artigos aí depois, tá? Então, mas já lembre que o procedimento do júri é um procedimento especial, está disciplinado lá no Código de Processo Penal, no 406, né? Se você pegar lá o artigo 406, né? Até o 497, né? Nós temos aí essa disciplina, né? Aqui, ó, procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri. Estão disciplinados aqui, tá bom? Então, beleza. Bom, outros procedimentos também especiais que nós vamos fazer algumas abordagens. Essas abordagens desses procedimentos, desses outros procedimentos especiais, nós faremos de forma um pouco mais rápida, tá? Nós vamos gastar mais tempo no Tribunal do Júri. E os demais vão passar por eles, não tem jeito de não fazer, tá? Mas vai ser mais breve, né? mais rápido, mais acelerado, até para sobrar mais tempo para a gente trabalhar o Tribunal do Júri, tá bom? Tranquilos? Então vai dar tempo, tá? Então, os crimes falimentares, do 503 ao 512 do CPP, crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, lá do 513 ao 518, crimes contra... São os procedimentos, tá? São os procedimentos especiais, tá? Não o direito material em si. Crimes contra a honra, do 519 ao 523, crimes contra a propriedade imaterial, 524 ao 530, e restauração de autos, né? Do 541 ao 548, tá? Tudo bem? Bom, então vamos lá. Agora já dá para a gente falar do procedimento comum, procedimento ordinário, tá? Procedimento comum, procedimento ordinário, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, procedimento ordinário, né? Tem por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Nós já havíamos falado sobre isso, tá? Como é que se dá o ajuizamento da ação penal nesse caso? Né? Ocorre com o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, normal, né? O recebimento da denúncia ou da queixa, eu tenho o ajuizamento da ação penal, tá? Começando o processo lá, vai citar o réu para a defesa, né? A gente já falou dessa citação, certo? O magistrado deve ordenar a citação do acusado para responder à acusação, aí é que cabe a resposta à acusação, lembra disso? Né? Quando estiver fazendo a peça lá no núcleo, né, de práticas jurídicas, aí você tem a resposta à acusação, tá? Né, por escrito no prazo de 10 dias, conforme o artigo 396 do Código de Processo Penal. Eu transcrevi ele para a gente visualizar. Ó, nos procedimentos ordinários, ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, que pode acontecer dele rejeitar, né? Recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, tá? Qual que é o nome da peça? Resposta à acusação. O nome da peça, resposta à acusação, tá? Tudo bem? Então, esse é o primeiro cenário. Lá no parágrafo único desse artigo aí, né, ele fala que, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Então tem que observar isso, tá? Isso está disciplinado lá no parágrafo único desse artigo aí. Tá? Então, ó, citação por edital. Vamos ver como é que fica isso, então, ó. Citação por edital. Prazo de defesa começa a correr a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, conforme o parágrafo único desse artigo aí. Então, olha o detalhe importante aqui, ó, quando você observa, né, que lá nos procedimentos ordinários e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não a rejeitar, então se não é caso de rejeição da peça acusatória, né? Não é caso de rejeição da peça acusatória, o juiz recebeu, ordena a citação do acusado para responder à acusação, tá? Então, obviamente, prazo de 10 dias, beleza? Tá? Agora, se for citação porque se a citação pessoal, né? A citação pessoal por mandado
Citação pessoal por mandado é a regra, mas aí não conseguiu, vai fazer o quê? Né? Vai citar por edital, por exemplo. Então, no caso de citação por edital, eu vou aplicar o parágrafo único. No caso da citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir, então, a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do seu advogado, né, do seu defensor, tá? Então, importante pensar nisso, certo? Com relação à resposta, né? A resposta à acusação equivale à defesa prévia, né? Então, o que tem que ter lá na resposta à acusação, na defesa prévia? Tem que ter, né? Toda a matéria interessante da defesa. Então, eu coloco tudo, né? Porque eu posso ter, né, uma absolvição, né, sumária já aí, tá? Então, eu posso ter, então, interessante de defesa, as preliminares, falhas vistas a serem sanadas, tem que falar tudo. Justificações, né, alegação de excludente de licitude, oferecimento de novos documentos, provas a serem realizadas, rol de testemunha, no máximo de 8. Então, na minha petição, eu já vou colocando tudo ali, tá? Né? Na defesa prévia, a gente já coloca tudo, né? Então, é importante o oferecimento de alegações defensivas logo após a citação, né? Possibilidade de ter um juiz de promover a absolvição sumária. Então, deveria ter grifado isso aí, ó. Deveria ter grifado isso, né? Então, possibilidade que tem o juiz de promover a absolvição, né, sumária, tá? Então, por isso que na hora que você vai fazer a defesa, né, essa resposta à acusação, eu tenho que me armar aí de todas as possibilidades de defesa, tá? Porque existe a possibilidade de absolvição sumária, tá? Existem hipóteses, né, para essa absolvição, tá? De repente, a gente consegue isso, tá? Então, por exemplo, né, existem algumas hipóteses de absolvição, se tiver excludente de licitude, por exemplo. Né, excludente de licitude, tá? Então, vamos ver algumas hipóteses, né? Eu coloquei aí para frente para a gente ver algumas hipóteses, né, de absolvição sumária, como, por exemplo, a exclusão da ilicitude conforme o 23 do Código Penal. Tá? Excludente de culpabilidade, né? Então, tem algumas possibilidades aí. Tá? A punibilidade é extinta. Essas provas, ele já pode apresentar as provas direto nessa resposta já, ou ele só tem que citar as provas que ele vai apresentar? Não, já pode anexar, dependendo da prova, já é interessante colocar. Eu já coloco, entendeu? Por quê? Porque seria razoável já pensar na possibilidade primeira de você pensar na absolvição do seu cliente. Entendi. Entendeu? Então porque vamos usar todas as armas possíveis. Na petição inicial, geralmente, ele apresenta só as provas que ele pretende usar. Ele não apresenta as provas diretamente, não estou enganado. Nesse caso aqui, né, eu já posso colocar algumas questões. Havendo, né, eu posso colocá-las. Tá? Porque nesse caso eu estou apostando na absolvição sumária. Professor. E aqui é a resposta à acusação, né? Oi. Deixa eu perguntar para o senhor aí, no caso de nessa absolvição sumária aí, se o juiz ele negar, o senhor mantém a defesa na principal ou o senhor modifica alguma coisa? Bom, aí depende, por exemplo, né? Você tem que utilizar argumentos. Normalmente, o que a gente tenta manter, Igor, é uma coerência do início ao fim, tá? Você tem uma linha de defesa, você não abandona essa linha de defesa. E claro, né? Você vai tendo vários pedidos. Porque se você não conseguiu a absolvição, mas ao longo da sua história, porque além de tudo, além de provas, né? Como o Marcelo perguntou agora, né? Porque várias provas eu já posso, provas a serem realizadas. Por isso que ele perguntou sobre essa perspectiva de anexá-las, mas alguns documentos eu já posso anexar, novos documentos. Tá? Tem prova que eu vou precisar, por exemplo, perícia, né? Aí eu já vou dizer sobre o pedido dessa perícia técnica para o futuro, né? Mas se eu não conseguir absolvição sumária, mas eu tenho uma linha de raciocínio que eu vou seguir até o final do processo, entendeu? Então eu não posso abandonar, né? Ficar mudando muito essa historinha. Porque eu tenho, né? Tem uma linha que vem lá na fase do inquérito. Tem uma história que foi contada, eu tenho testemunhas,
Então eu já tenho que pegar tudo isso que for possível para já usar, né, para tentar a absolvição sumária do meu cliente, tá certo? Mas aí, por exemplo, usam-se teorias. Não, beleza, obrigado. Né? Ah, você pode usar muitas coisas, tá? Tudo bem? Então, as provas possíveis de serem utilizadas, eu já vou utilizar. Tudo que é possível. As alegações que eu posso fazer, eu já vou utilizar, tá? Beleza? O rol de testemunhas e assim por diante, né? Então, olha só que interessante, ó. Então, as hipóteses, né? E vocês vão entendendo melhor essa possibilidade aí da possibilidade de absolvição sumária, ó. Existência manifesta de causa de excludente de licitude do fato. Né? Então, se eu já tenho provas cabais de que houve uma ação em legítima defesa, então já é possível eu colocá-las em apenso. Já, né? Existência manifesta de excludente de culpabilidade do agente, né? Salvo o caso de inimputabilidade, porque aí já não, né? Não vai ter a pena. Quando o fato narrado não constituir crime, então já nas alegações, né, preliminares você já consegue, né, desarticular né, esse fato, né, de atipicidade do fato, ou ainda quando estiver extinta a punibilidade, quando eu pego lá o artigo 107 do Código Penal, que aí eu vou consultar aí quais são as possibilidades de extinção da punibilidade, né? Olha, o meu cliente já até morreu, tá? A morte do agente, extingue-se a punibilidade. Se o cliente já morreu, cadê o Marcelo? Ó, eu já apresento ali o atestado de óbito do cliente. Entendeu? O agente morreu, extingue-se a punibilidade, não tem por que esse processo avançar, né? Essa é uma prova que eu já posso apresentar de imediato, né? O atestado de óbito do agente, né? O meu cliente já falecera, então não há por que se falar em processo, né? Já está extinto aí, né? Houve, em relação àquele caso, né? Você tem aí casos, situações, né? Que podem envolver qualquer um desses elementos descritos, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei, que não mais considera o fato como criminoso, né? Lembra lá quando eu tenho casos de abolício criminis, né? Casos de abolício criminis, casos de novatio legis in melius, né? Porque imagina outra situação, no concurso, né, de crimes, né, o juiz soma as penas, e vai dizer que o seu cliente vai cumprir, dos 50 anos, ele vai cumprir 40, né? Mas será que ele está dentro desse tempus resti actum, né? Porque 40 anos é a partir do dezembro de 2019, né? Então você tem várias possibilidades aí que às vezes vão passando batido. Prescrição, decadência, né? Perempção, renúncia do direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação privada, né? E assim por diante. Então nós temos aqui as possibilidades, né, de extinção da punibilidade, tá? Então, nesse caso. E o 397, olha só que interessante, ó, vamos lá no 397 já, que ele fala o seguinte, ó, após o cumprimento do disposto no artigo 396, e parágrafos desse código, né, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato, né? Excludente de licitude são aqueles descritos no 23, tá? E aí eu já posso provar isso, né, se for o caso. Existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, então já foi falado lá. Que o fato narrado, evidentemente, não constitui crime, né, ou deixou de ser crime, tá? Lembra quando tinha lá adultério, né? No caso do direito penal brasileiro, nós tivemos um caso de abolício crimes no adultério, né? Ou extinta a punibilidade do agente, conforme o 107 que nós acabamos, né, de verificar, tá? E se não for caso de absolvição sumária, e se não for o caso, não consegui, com as minhas preliminares, com a minha defesa prévia, eu não consegui a absolvição primária, ou sumária, né? Alguém mexeu aí, né? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, ó. Se eu não conseguir, não havendo absolvição sumária, o juiz designará dia e hora para audiência de instrução e julgamento, né? Então, né,
leu-se a petição, não foi para frente, não consegui avançar com meus argumentos, então, audiência, né? Intimação do acusado, defensor, né? Do MP, querelante ou assistente, né? Então, nesse caso aí, vamos para a audiência, tá? Vamos para a audiência, né? Audiência de instrução e julgamento, né? Única. Nesse caso, nós estamos falando aqui, né, do procedimento comum ordinário, né? Sanção máxima combinada nesse caso é igual ou superior a 4 anos, né? Então, nessas condições, né, a audiência de instrução deve ser única, né? Ouve-se o ofendido, testemunho de acusação, defesa, nessa ordem, tá? Eventuais esclarecimentos peritos, tá? Realizando acariações, reconhecimento de pessoas, coisas, e a interrogação do acusado, conforme o artigo 400 do Código de Processo Penal. Tá falando lá, ó, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem, defesa por último. Lembra do procedimento? Então, isso é muito importante. Primeiro, testemunho de acusação, depois defesa, nessa ordem, ressalvando o exposto lá no 222 desse código, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações, recolhimento de pessoas, né, coisas, interrogando em seguida o acusado, tá? Bom, lá no parágrafo 1º, né, olha só, as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, né? Esclarecimento dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes, tá? E óbvio, né? Então, se tem aí, dependendo da complexidade do caso ou do número de acusados, o juiz pode deferir a apresentação de alegações finais por memorial, por escrito, em 5 dias, tá? Proferindo a sentença em 10 dias, conforme o artigo 403, parágrafo 3º. Mas vamos dar uma olhada no caput dele aí, ó. Traz o seguinte: não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidos, serão oferidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa por último, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz aí a seguir a sentença, né? Bom, havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual, né? Ó, e ao assistente, né, lá no parágrafo 2º, ele fala assim, ó, ao assistente do MP, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando por igual período o tempo de manifestação de defesa, né? Juiz, né, o que nos interessa era o parágrafo 3º, inclusive. Juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias, sucessivamente, para apresentação de memoriais, aí por escrito. Nesse caso, terá prazo de 10 dias para proferir sentença, né? Memoriais cai lá na prova da ordem também, tá? Bem, memoriais cai lá para você elaborar memoriais, tá bom? Procedimento sumário, vamos lá, procedimento sumário, né? Crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, né? Recebida a denúncia ou a queixa, rol de até 5 testemunhas, conforme o 532, ordena-se citação do réu para resposta à acusação por escrito no prazo de 10 dias, tá? Defesa prévia, de novo, ó, deve conter toda a matéria de interesse do acusado, preliminares, justificações, oferecimento de documentos, especificações de provas e rol de testemunhas, tá? Nesse caso, olha o 532 aí, ó, olha o 532. Na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 pela defesa. Na defesa prévia, o juiz pode absolver sumariamente o réu com base no 397, né? Ó, após o cumprimento do disposto no 396A e parágrafos desse código, deverá o juiz, né, absolver sumariamente o acusado quando? Aí vem aquelas situações, né? As mesmas situações que nós já fizemos a leitura agora há pouco, tá? Não havendo absolvição, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, né, única no prazo de 30 dias, tá? E aí, nesse caso, né, é que vem a tomada das declarações, né, do ofendido, depoimento das testemunhas e assim por diante. Ó, na audiência, tomam-se as declarações do ofendido, os depoimentos das testemunhas, acusação e defesa, na mesma sequência, né?
esclarecimento dos peritos, né? No final interroga-se o réu conforme o 531, né? Nós já falamos do 531 aí, né? Ele está aqui, ó. Na audiência de instrução e julgamento, né, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, inquirição das testemunhas roladas pela acusação e defesa, nessa ordem, ressalvando o disposto no 222, bem como aos esclarecimentos dos peritos e acariações, né, e o reconhecimento de pessoas, coisas, do jeitinho que nós já havíamos comentado, né. No final, né, as provas, né, vamos falar um pouquinho dessa questão das provas aí, ó. O final da colheita de provas, né, debates orais de 20 minutos, para cada um sustentar ao juiz suas considerações finais. Pode haver prorrogação de 10 minutos para cada, em seguida o juiz deverá proferir sentença no termo de audiência, conforme o 534, né? Então tá aí a disposição. Alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação e a defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença, né? Então, nessas condições, você tem esse quadro, né, dos procedimentos, né? E aí agora o procedimento sumaríssimo, né, que é o procedimento estabelecido, né, pelo GCRIM, né, que são aqueles crimes de menor potencial ofensivo, tá? Crimes de menor potencial ofensivo, né? Então tá aí. Infrações de menor potencial ofensivo, conforme o 394, o inciso 3º do CPP, né? Então lá nós estamos falando sobre ele descreve esse tipo, né? Que é o procedimento sumaríssimo, tá? A Lei 9.099 é que disciplina esses procedimentos, né? Dos juizados especiais. Lá no artigo 62, fala que o processo perante o juizado especial, o GCRIM, orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação de danos sofridos pela vítima e a aplicação da pena não privativa de liberdade, né? Quer dizer, é aquela linha de um direito alternativo, sobretudo pelo baixo potencial ofensivo aí, dessas penas, né? Então, esse é o quadro, né? Denúncia ou queixa pode ser oferecida oralmente, com um rol de testemunhas, né, de até 5 testemunhas, né? Audiência de instrução e julgamento, buscando celeridade, né? Então busca-se a conciliação e a transação penal, né? Não sendo viável, né? Você pode ter a resposta à acusação do mesmo jeito, tá? O magistrado recebe ou rejeita a denúncia ou queixa, né? Caso ele refute, caberá então a apelação do mesmo jeito lá da resposta à acusação, né? Caso o magistrado receba, serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa ao final. Então, vem o réu, tá? Debates orais, cada parte pode manifestar em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10, e a sentença será dada ao termo, né? Que é um relatório dispensado, tá certo? Esses são os procedimentos considerados comuns, tá? Agora nós entramos nos procedimentos especiais, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar do tribunal do júri, né? Então, a lista de exercícios que você vai receber vai envolver a citação, intimação e os procedimentos, né? Os grupos de procedimentos que nós temos, o ordinário, sumário e sumaríssimo, né? Então, são esses 3 tipos aí, tá? E aí, na próxima aula, a gente já começa a tribunal do júri, tá certo? E sentença fica para o final mesmo, tá? Tudo bem? Rogério. Vamos ver se tem alguma pergunta. Vai lá, Marcelo. Pode falar. Então, tem 2 perguntas. A primeira coisa, você falou a respeito do auxiliar do Ministério Público. Certo. Esse auxiliar do Ministério Público, como que ele faz? Ele tem que se candidatar junto ao Ministério Público? Ele pode ser solicitado pelo próprio promotor, pelo representante do Ministério Público? Como é que funciona? Não, é o advogado particular da família, né? Da vítima. Mas o próprio Ministério Público pode rejeitar esse auxiliar ou não? É um direito que a família tem, né, no processo de acusação, mas ele não rejeita, né, efetivamente. Ele trabalha em conjunto lá. Entendi. Porque a família tem o direito de fazer o acompanhamento desse processo, né?
Entendi. Outra questão, durante o tempo da acusação, daqueles 20 minutos prorrogável por mais 10, ele pode ser dividido esse tempo com esse auxiliar? Sim, ele pode ser dividido. Entendi. É comum que isso aconteça, inclusive. Beleza? O meu era só essas, beleza. Beleza. Pô, deixa eu fazer o print enquanto vocês vão fazendo a pergunta aí, porque senão eu vou fazer o print aqui.